No alto do Lutetia Residence, Sylvia era invisível. Apenas a faxineira. Humilhada. Desprezada. Acusada de roubo pela cruel Verônica. Mas por trás da submissão, ela observava tudo. Cada detalhe. Cada grito. Cada falha. O pingente desaparecido? Um pretexto. Dias de crueldade. Provas coletadas. Abuso documentado. E quando todos pensaram que ela estava derrotada, a verdade explodiu. Verônica, o poder, o luxo, nada escapou da revelação final. A faxineira humilhada? Agora era a força que mudaria a vida de 2 crianças para sempre. O que começou como desprezo, terminou em justiça, e o pingente tornou-se o símbolo do arrependimento que ela merecia. Se esta história tocou você, não perca nenhum episódio do podcast Caminhos Marcantes e mergulhe em histórias que tocam o coração, porque cada caminho deixa uma marca. O cheiro de desinfetante cítrico e cera de carnaúba pairava sobre o mármore frio do Lutetia Residence, um odor limpo, mas estranhamente artificial, que tentava mascarar a decadência moral que jazia sob o verniz de luxo. Sylvia, com os ombros curvados sob o peso de um kit de limpeza excessivamente pesado, movia-se com a precisão silenciosa de alguém que havia transformado invisibilidade em uma arte. Seus olhos, de um castanho profundo e cansado, registravam cada detalhe das paredes revestidas em seda italiana e dos lustres de cristal que pendiam como cascatas de gelo. Ela era, aos olhos dos moradores, apenas a faxineira, um fantasma útil, destituído de nome ou história, que garantia o brilho imaculado da riqueza alheia. Na cobertura do 23º andar, o apartamento 2301, residia a senhora Verônica de Alencar. Verônica não apenas habitava o espaço, ela o dominava com uma aura de superioridade tão palpável quanto o ar rarefeito dos andares mais altos. Seu apartamento era uma galeria de arte fria, onde a luz do sol da manhã, filtrada por persianas automatizadas, atingia superfícies tão polidas que refletiam a imagem de Sylvia distorcida e menor. O conflito começou de forma sutil, com um par de chinelos mal colocados que foram deliberadamente deixados no meio do caminho, esperando o tropeço inevitável. Mas o estopim da humilhação veio com a joia. Era uma manhã de quarta-feira. Sylvia, terminando de limpar o tapete persa de seda, ouviu a voz de Verônica, cortante como vidro quebrado, vinda do closet. Sylvia, chamou Verônica, esticando a sílaba inicial como se estivesse pronunciando um palavrão. Sylvia endireitou as costas, sentindo a pontada familiar na lombar, e caminhou até a porta do closet, um santuário de perfumes caros e tecidos proibidos. Verônica estava de pé, vestindo um robe de seda cor de marfim, os cabelos loiros perfeitamente dispostos em ondas de salão. Em seu pescoço não estava o colar da viúva, o objeto de valor inestimável que ela usava em todas as suas aparições sociais. Onde está o pingente de safira? Verônica perguntou, mas não era uma pergunta. Era uma acusação fria e definitiva. Sylvia piscou, o suor fino da testa escorrendo pela têmpora. Senhora Verônica, eu limpei o seu quarto ontem, mas não toquei em joias. Eu as vi na caixa de veludo, perto do relógio de pulso. Verônica soltou uma risada que parecia mais um suspiro entediado. Ah, a velha tática da negação. Eu procurei. O colar não está lá. Você esteve sozinha aqui por 4 horas. Quem mais poderia ter levado? O sangue subiu ao rosto de Sylvia, não por culpa, mas pela fúria sufocada. Aquele tipo de silêncio, forçado, aquele engolir seco da dignidade, era a parte mais difícil da sua rotina. Ela sabia, pelo olhar glacial de Verônica, que a verdade não importava. A narrativa já estava escrita. A pobre rouba da rica. Senhora Verônica, eu jamais roubaria. Eu preciso desse emprego, Sylvia respondeu, a voz mantendo um tom de submissão quase mecânico. E é exatamente por isso que você é a principal suspeita, pontuou Verônica, pegando um copo de água mineral borbulhante da mesa lateral. Pessoas que precisam são as mais desesperadas. Não se preocupe. Não chamei a polícia. Ainda. Ela pausou, dando um gole lento e estudado. Você vai trabalhar o dobro esta semana. Horas extras não remuneradas, claro. Você me deve. E se o pingente não aparecer até domingo, aí sim, conversaremos com as autoridades. E com todos os seus futuros empregadores sobre a sua falta de ética.
Silvia assentiu, o coração martelando contra as costelas, aceitando a sentença de trabalho forçado e vigilância constante. Mas enquanto se afastava para esfregar o rejunte do banheiro principal, uma tarefa que exigia o uso de ácido, irritando a pele de suas mãos, apesar das luvas finas de látex, havia uma anomalia sutil em seu comportamento. Enquanto Verônica a observava, Silvia parecia apenas uma mulher derrotada, mas quando estava sozinha, inclinada sobre a banheira de hidromassagem, a luz do dia refletia nos seus olhos. Eles não carregavam desespero, mas sim uma observação fria e estratégica, como a de um predador esperando o momento exato para o bote. Seus movimentos eram meticulosos demais para serem apenas de limpeza. Eles eram de mapeamento. Ela memorizava a disposição dos objetos, a frequência dos gritos de Verônica ao telefone, o cronograma exato de entrada e saída do marido de Verônica, o Sr. Marcelo, e, crucialmente, os horários das crianças. Lucas e Sofia. Lucas, com seus 10 anos, era um garoto de olhos tristes que passava a maior parte do tempo no quarto jogando em um tablet, a única forma de comunicação que parecia lhe render paz. Sofia, mais nova, era uma sombra pálida que mal falava. Silvia notava que as geladeiras de Verônica estavam sempre repletas de champanhe e caviar. Mas o armário onde as crianças deveriam guardar lanches saudáveis estava estranhamente vazio, cheio apenas de caixas de cereal açucarado. A vingança, pensou Silvia, enquanto seus joelhos doíam e as costas protestavam, seria doce. Ela planejava expor Verônica. Ela tinha um perfil fake nas redes sociais pronto, com milhares de seguidores anônimos ávidos por fofocas da elite. Ela tiraria fotos da crueldade, da negligência, da arrogância desenfreada. Ela faria Verônica pagar pela humilhação. Mas o que Verônica não sabia, e o que a fazia tratá-la com tamanha petulância, é que Silvia já tinha todo o material. E o que Verônica pensava ser um plano de vingança pessoal era, na verdade, a fase final de uma operação complexa. O pingente de safira, o motivo oficial do conflito, não tinha sido roubado. Ele estava seguro. Onde? Em um compartimento secreto dentro da ponta de borracha do seu esfregão, um lugar que ninguém, exceto um agente de inteligência social, pensaria em procurar. Silvia havia pego a joia não por ganância, mas para criar um pretexto, uma alavanca de pressão. A acusação de roubo era o anzol perfeito para forçar a confrontação final, o momento que ela precisava para desferir o golpe de justiça. Naquela noite, enquanto esfregava o piso da cozinha principal pela 3ª vez, sob o olhar vigilante de Verônica, Silvia enviou uma mensagem criptografada. Era apenas um símbolo. Um cheque. O cronômetro estava acionado. O show de superação estava prestes a terminar, e o palco estava montado para a revelação mais chocante do Lutetia Residence. O peso daquele silêncio era insuportável, mas era também seu escudo. Ela precisava manter a personagem, a fragilidade, a submissão, por mais 72 horas. O corpo doía, mas sua mente estava afiada, focada no objetivo final. A verdadeira traição não era a que Verônica pensava que ela havia cometido, mas a que Verônica estava cometendo contra seus próprios filhos, e Silvia estava ali para registrar cada detalhe. A luz da lua entrava pela janela, iluminando o mármore. Verônica, já irritada pela falta do pingente e pela aparente ineficácia da faxineira, desceu da cama. Ela estava impaciente. Precisava de uma taça de vinho. Ela parou perto da porta de Silvia, onde um balde de água suja esperava para ser descartado. Silvia, ela chamou, a voz baixa, mas carregada de desprezo. Você está manchando o carpete com essa água suja. Jogue isso fora. E lembre-se, eu sei exatamente onde você mora. Qualquer tentativa de fuga ou denúncia falsa, e eu garanto que você e sua família serão arruinadas. Entendeu? O terror era real no olhar de Silvia. Uma máscara perfeita. Ela sabia que precisava alimentar aquela ilusão de poder. Sim, senhora Verônica. Ela respondeu, a voz quase um sussurro. Entendi. Mas enquanto Verônica voltava para o conforto de sua cama de seda egípcia, Silvia pegou o esfregão. Dentro da borracha, ela sentiu o contorno frio da safira. Ela não era uma vítima. Ela era uma agente. E o preço da superação era suportar a podridão para poder limpá-la de vez. A primeira parte da missão, o reconhecimento e a infiltração, estava completa. A segunda parte,
A coleta de provas estava garantida. Agora, restava a confrontação, e a verdade sobre quem era Silvia seria o golpe mais forte que Verônica já receberia. Ela se levantou, limpou a última mancha, sentindo a tensão da farsa prestes a desmoronar. A humilhação de ser acusada, de ser tratada como lixo, era um investimento que renderia a mais alta forma de justiça. Ela guardou a garrafa de desinfetante. O cheiro de cítrico não era mais apenas limpeza, era o prelúdio da tempestade. Ela sabia que, no final, Verônica sentiria um profundo arrependimento, mas não seria pela joia. As próximas 48 horas foram um inferno calculado. Verônica, encorajada pela submissão aparente de Silvia, intensificou o assédio. Ela usava Silvia como um objeto de exibição de seu poder, forçando-a a realizar tarefas desnecessárias e humilhantes. O objetivo de Silvia, no entanto, havia mudado sutilmente. Quanto maior a crueldade de Verônica, mais sólida a base de seu relatório de perfil psicológico. Silvia foi forçada a limpar as coleções de sapatos de Verônica, lustrando cada salto-agulha e cada bota de couro com um pano de flanela, ajoelhada em frente à dona da casa, que ditava instruções de cima, como uma rainha para um servo. Verônica a obrigou a refazer a cama 5 vezes porque as dobras do lençol não estavam no ângulo de 45 graus que ela exigia. O detalhe é tudo, Silvia. Verônica resmungava, com um desinteresse soberbo. Você pode limpar a sujeira, mas não pode limpar a sua origem. Essa falta de refinamento é inata. Silvia, mantendo a cabeça baixa, não reagia verbalmente. Mas a cada insulto, uma nova linha era escrita em sua mente, detalhando a dinâmica abusiva, a exploração laboral e, o mais importante, o ambiente tóxico para os menores. A coragem de Silvia não estava em revidar, mas em suportar a dor em nome da missão. O verdadeiro foco de Silvia eram Lucas e Sofia. Ela observava a traição silenciosa que Verônica infligia aos filhos. Eles não eram maltratados fisicamente, mas eram negligenciados emocionalmente e relegados aos cuidados de dispositivos eletrônicos ou babás temporárias, que Verônica demitia com a frequência com que trocava de roupa. Lucas e Sofia circulavam pela casa como satélites frios, orbitando a mãe, mas nunca se aproximando de seu calor. Certa tarde, enquanto Verônica estava em uma reunião online, Silvia a encontrou na sala de música, um cômodo que raramente era usado. Lucas estava desenhando em um caderno de capa dura. Ele estava desenhando um castelo, mas era um castelo escuro, sem janelas. Silvia, disfarçando o movimento como se estivesse ajeitando uma cortina, inclinou-se ligeiramente. É um belo castelo, Lucas. Ela sussurrou, mantendo o tom de voz suave, quase inaudível. Lucas ergueu os olhos assustados. É a minha casa, ele disse. O coração de Silvia apertou. Por que não tem janelas? O garoto apertou o lápis com força. Assim, ninguém pode ver o que acontece aqui dentro. Aquele diálogo breve e devastador era ouro para o relatório. Era a prova direta da percepção de isolamento e necessidade de proteção que a criança sentia. Silvia não tentou consolá-lo, pois qualquer afeto poderia comprometer sua neutralidade e a integridade da operação. Ela precisava apenas registrar. Ela voltou ao seu trabalho, passando o pano de microfibra na estante de livros. Um livro sobre a custódia de menores que Verônica havia comprado e escondido. Um sinal de que ela já sentia a pressão legal, ou pelo menos temia perdê-los. Mais tarde, à noite, enquanto limpava o escritório de Marcelo, o marido ausente, Silvia conseguiu acesso a um ponto cego da câmera de segurança. Ela usou aquele tempo para acessar seu comunicador camuflado, um pequeno relógio que parecia um modelo ultrapassado, e transferiu as fotos que havia tirado das evidências. O estado da despensa das crianças, os bilhetes de faltas escolares não justificadas e, o mais crucial, a transcrição da gravação de áudio do dia anterior, quando Verônica gritou com Lucas por derrubar um copo de suco, usando termos depreciativos e ameaçadores. A tensão estava crescendo, não apenas externamente, mas dentro do apartamento. Verônica estava cada vez mais paranoica com o pingente perdido. Ela vasculhava as coisas de Silvia quando ela estava nos banheiros de serviço, procurando provas que nunca encontraria, pois o item estava escondido à vista, no equipamento de limpeza. O plano de Silvia para a vingança pública, o falso exposé, estava sendo finalizado em seu comunicador. Ela havia criado um rascunho de postagem que dizia:
A verdade por trás da máscara de luxo. Como a socialite Verônica de Alencar trata sua equipe. Ela precisava dessa ameaça. A ameaça de exposição forçaria Verônica a chamá-la para a confrontação final. A reunião que o advogado precisava. Na manhã seguinte, o ar estava pesado. Verônica estava à beira de um ataque de nervos. Ela havia passado a noite bebendo vinho caríssimo, e o cheiro azedo de álcool permeava o ar. Ela encontrou Silvia na sala de estar, limpando o pó dos bibelôs de porcelana. Eu não aguento mais esse clima de suspense, Verônica declarou, jogando a taça de vinho quase vazia sobre uma mesa de vidro. O copo não quebrou, mas o som foi estrondoso. Onde está a droga do meu pingente? Silvia? Silvia fez o que havia ensaiado 1000 vezes. Ela ergueu os olhos, lágrimas falsas e bem ensaiadas marejando-os. Senhora Verônica, eu juro que não sei, ela disse, a voz vacilando, mas eu não aguento mais a forma como a senhora me trata. Eu não sou uma ladra. A senhora está me explorando, me acusando, me humilhando. Eu já tenho fotos de como a senhora me obriga a trabalhar. Eu tenho tudo pronto. Se a senhora me acusar novamente, eu vou expor tudo nas redes sociais. Não perdi meu emprego. Eu perco a minha vida social. A ameaça era ousada. Um movimento desesperado que, para Verônica, parecia ser a cartada final de uma funcionária acuada. Verônica congelou. O medo momentâneo de ter sua imagem pública arranhada substituiu a raiva. O escândalo seria pior do que o roubo. Você está me chantageando? Verônica cuspiu, o rosto contorcido em incredulidade. Não, estou me defendendo, respondeu Silvia, mantendo a pose de vítima revoltada. Eu quero meu pagamento e quero sair daqui sem acusações. A reação de Verônica não foi a esperada. Ela não chamou o porteiro. Ela não gritou imediatamente. Em vez disso, ela pegou o telefone e discou um número rapidamente. Dr. Matias? Sim, sou eu. Preciso de você no meu apartamento em 1 hora. Traga os documentos. Aquela funcionária me ameaçou. Ela está me chantageando. Preciso que você resolva isso agora. Silvia sentiu um arrepio de satisfação. O advogado de Verônica era exatamente quem precisava estar na sala. Não para resolver a chantagem ou o roubo, mas para testemunhar a queda. Ela havia acelerado a linha do tempo, usando a ameaça de exposição como o gatilho final. Ela limpou o suor da testa, o pulso acelerado. Agora, ela tinha que esperar. Esperar o Dr. Matias chegar. Esperar o Dr. Elias, seu contato principal, chegar. O conflito estava prestes a atingir seu ápice. E a verdadeira Silvia estava prestes a sair das sombras. A dor nas suas mãos, irritadas pelos produtos químicos e pelos esforços extras, era uma lembrança constante do preço da justiça que ela estava prestes a entregar. Ela olhou para a porta do quarto das crianças. Pela primeira vez em dias, sentiu uma onda de esperança. A missão estava quase completa. O relógio na parede de Verônica, um Patek Philippe dourado, parecia mover seus ponteiros com uma lentidão sádica. A sala de estar, anteriormente um palco de ostentação, transformara-se em uma câmara de espera carregada de eletricidade. Verônica andava de um lado para o outro, gesticulando com a mão que não segurava o telefone, falando em voz baixa com seu marido, Marcelo, que estava em viagem de negócios e parecia mais preocupado com a repercussão midiática do que com o roubo em si. Silvia estava encostada à parede perto da porta de serviço, ainda segurando o esfregão, o objeto simbólico de sua identidade falsa e o esconderijo da prova fabricada. Ela se recusava a sentar. A postura de submissão era fundamental para manter a tensão e a ilusão de que ela era apenas uma faxineira revoltada. O Dr. Matias chegou primeiro. Um homem alto e seco, vestido em um terno risca de giz perfeitamente cortado, exalando a confiança fria de quem ganhava a vida destruindo reputações e abafando escândalos. Ele mal olhou para Silvia, tratando-a como um móvel dispensável. Verônica, o que exatamente essa pessoa está ameaçando fazer? Matias perguntou, ajustando os óculos sobre o nariz aquilino. Verônica narrou, com drama exagerado, a história do pingente roubado e, em seguida, a chantagem por exposição. Ela diz que tem fotos de eu a tratando mal e de como a casa é mantida. Isso é um absurdo. Ela é a funcionária. Verônica bufou, tentando recuperar a compostura. Matias olhou para Silvia, desdém evidente em seus olhos. Bem, Silvia, ameaçar um cliente com exposição na internet é crime de extorsão. Vamos resolver isso de forma simples. Você nos devolve o que roubou,
assina um termo de confidencialidade sobre qualquer assunto aqui tratado, e nós reconsideramos não chamar a polícia. Silvia manteve o olhar baixo, mas sentiu um sorriso ameaçar seus lábios. A armadilha estava armada. Eu não roubei nada. Dr. Matias, ela repetiu, a voz mantendo a fragilidade. Eu só quero justiça pelo que sofri. Eu quero que ela pague pelas horas extras não pagas e pela humilhação. Justiça? Matias riu. Um som seco e irritante. Você é uma faxineira, garota. Justiça é um conceito caro, reservado para quem pode pagar. Nesse instante, a campainha tocou. 3 vezes. Um toque discreto e profissional. Verônica, distraída com a insolência de Silvia, nem se deu ao trabalho de atender. Deve ser a entrega de flores que pedi, ela murmurou, indicando a Silvia que fosse abrir a porta. Silvia se moveu. O nervosismo não era de medo, mas de pura antecipação. Ela sabia quem estava na porta. Era o sinal que esperava. Ela abriu a porta. Não havia flores. Lá estava Dr. Elias Ferreira. Ele era o oposto de Matias. Menos ostensivo, mais austero. Vestia um terno cinza chumbo de corte impecável e carregava uma pasta de couro preta, gasta pelo uso. Atrás dele estava uma mulher de cabelos ruivos, a doutora Helena, que Silvia reconheceu imediatamente como a psicóloga forense da equipe. Elias entrou sem ser convidado. A doutora Helena seguiu. O silêncio na sala foi imediato e cortante. Verônica, surpresa, tentou reagir. Quem são vocês? Como entraram? Elias não respondeu a Verônica. Seus olhos se moveram rapidamente pela sala, fixando-se em Silvia. O reconhecimento foi instantâneo, mas ele manteve o rosto neutro. O Dr. Matias, o advogado de Verônica, deu um passo à frente com a mão estendida. Sou o Dr. Matias. Posso ajudá-los? Creio que houve um engano de endereço. Dr. Elias ignorou Matias, caminhando diretamente para o centro da sala. Seus movimentos eram lentos e deliberados, controlando o ritmo da cena. Senhora Verônica de Alencar. Elias começou, sua voz grave e ressoante, preenchendo o vasto apartamento. Eu sou o Dr. Elias Ferreira, advogado representante do Tribunal de Família e Infância do Distrito. Esta é a doutora Helena Brandão, nossa consultora. O sangue pareceu drenar do rosto de Verônica. Ela apertou os lábios, a arrogância vacilando. Tribunal de Família? Eu não estou entendendo. Isto é sobre o divórcio de um vizinho? Não me envolvam nisso. Elias abriu a pasta de couro sobre o balcão de mármore. O som do fecho metálico reverberou. Isto é sobre Lucas e Sofia de Alencar. Elias corrigiu, a voz sem emoção. Verônica soltou um grito abafado, virando-se para Matias. Matias, o que é isso? Resolva isso. Matias, por sua vez, estava claramente confuso, mas tentava manter a pose profissional. Doutor, Elias, presumo que haja algum tipo de processo em andamento. Não fomos notificados. O processo foi conduzido sob sigilo judicial total, Dr. Matias, dada a natureza sensível e a necessidade de proteção dos menores contra a exposição midiática, respondeu Elias, olhando Matias diretamente nos olhos. E a notificação está sendo entregue neste momento. Ele pegou um documento com capa azul marinho e o colocou firmemente na frente de Verônica. Senhora Verônica de Alencar, por ordem judicial, o Tribunal de Família e Infância está imediatamente revogando a custódia total e primária dos seus filhos, Lucas e Sofia. Esta medida é provisória e cautelar, baseada em evidências de negligência grave, abuso emocional e criação de um ambiente tóxico e inseguro para o desenvolvimento das crianças. Verônica cambaleou, as mãos cobrindo a boca em descrença. O pingente, a chantagem, o roubo, tudo evaporou na fumaça fria da realidade. Negligência? Que tipo de absurdo é esse? Eu sou uma mãe excelente. Meus filhos têm tudo. Eles têm as melhores roupas, os melhores brinquedos. Sua voz subiu para um tom histérico. Elias assentiu, sem se abalar. Tem bens materiais, sim. Mas, segundo as evidências compiladas, eles não têm segurança emocional, nutrição adequada ou supervisão consistente, senhora Verônica. Verônica olhou desesperadamente para Silvia, que estava parada perto do esfregão, observando tudo em silêncio. Perfeito. Foi essa ladra. Ela está armando isso. Ela roubou meu pingente. Ela me chantageou. Ela fez um complô para destruir minha vida. Eu sei que ela está envolvida. Verônica apontou um dedo trêmulo para Silvia. Silvia finalmente ergueu o olhar. Os olhos cansados de faxineira haviam desaparecido.
substituídos por uma clareza fria e implacável. Dr. Elias olhou para Sylvia e pela primeira vez sorriu. Um sorriso pequeno e quase imperceptível, mas que carregava a força de uma senha. Senhora Verônica, Dr. Elias disse, olhando fixamente para a mulher em colapso. Você está correta em uma coisa. Ela estava envolvida. Ela fez um complô. Mas não contra você. Ela fez um complô para salvar Lucas e Sofia. O Dr. Elias se virou para Sylvia. Agente Silva. Relatório final e desmobilização da Operação Lutétia. Você pode encerrar sua cobertura. Sylvia demorou um momento, apreciando a cena. A transformação não foi física, mas postural. Ela soltou o esfregão, que caiu com um ruído seco no mármore. Endireitou a coluna. A imagem da faxineira humilhada se desfez, revelando uma mulher de estatura média, mas com uma presença imponente e uma força interior visível. Ela deu 3 passos à frente. O choque no rosto de Verônica, e mais ainda, no rosto do Dr. Matias, era total. Matias parecia ter sido atingido por um raio. Sylvia falou, e sua voz, que antes era um sussurro submisso, agora era nítida, profissional e carregada de autoridade. Senhora Verônica de Alencar, começou Sylvia, não como uma empregada, mas como uma juíza. Meu nome real é Sylvia Menezes. Eu sou assistente social de elite, especializada em infiltração em casos de alto risco. Eu estive infiltrada aqui por 3 semanas. Não como sua faxineira, mas como sua observadora. O clímax parcial estava instalado. A humilhação sofrida por Sylvia não era traição. Era estratégia pura. O preço da superação profissional para alcançar a justiça. A verdadeira revelação, a prova final de sua capacidade, estava por vir na parte 4, onde ela detalharia as evidências que condenavam Verônica. O ar no apartamento 2301 havia ficado irrespirável. A tensão era tão densa que parecia distorcer a luz da manhã que vinha das janelas panorâmicas. Verônica, após o choque inicial, passou da negação à fúria. Seu rosto estava vermelho, e ela olhava para Sylvia. Agora, a agente Menezes, com ódio puro. Você, sua impostora, você não pode fazer isso. Isso é ilegal. Invasão de privacidade. Matias, diga a eles. Verônica berrou. Dr. Matias, totalmente desorientado, tentou intervir. Dr. Elias, se é verdade que houve uma infiltração, isso lança dúvidas sobre a validade das provas. Vamos questionar isso em corte. Sylvia, que agora controlava o ritmo da conversação, interrompeu Matias com um gesto seco e autoritário. Dr. Matias, todas as provas foram coletadas com mandado judicial específico para esta modalidade de operação, explicou Sylvia, sua voz calma e factual. A infiltração foi autorizada devido ao histórico da senhora, de Alencar em intimidar e manipular testemunhas, especialmente funcionários subalternos, e sua capacidade de esconder o verdadeiro estado das crianças, através de serviços e consultores pagos. Ela caminhou até o esfregão jogado no chão, ignorando Verônica, e estendeu a mão para o cabo. Ela abriu o compartimento secreto no topo de borracha e tirou de lá um pingente de safira que reluzia sob a luz de cristal. Quanto a isso, Sylvia continuou, segurando a joia pelo aro de platina. O suposto roubo do pingente. Eu o retirei da caixa de joias para criar um pretexto para a confrontação. A pressão extra me permitiu ter acesso irrestrito a áreas sensíveis, como o escritório do Sr. Marcelo e o quarto das crianças durante a noite. A acusação de roubo foi a sua ferramenta para me forçar a trabalhar horas extras não remuneradas, o que apenas reforçou o nosso relatório sobre exploração laboral e abuso de poder. Ela jogou o pingente na direção de Verônica. A joia caiu no tapete macio com um baque abafado. Eu não sou uma ladra, senhora Verônica, Sylvia declarou, a palavra ladra, carregada de desprezo. Você usou o conflito fabricado para justificar a sua crueldade, e isso foi apenas mais uma prova do seu desvio de caráter. Verônica, agora, estava soluçando de raiva e desespero. Ela sabia que tinha perdido. A máscara de controle havia se estilhaçado. Dr. Elias, vendo que Sylvia havia estabelecido o domínio emocional da cena, pegou a palavra para o clímax final. Agente Menezes compilou um dossiê detalhado, disse Elias, folheando o documento azul. Inclui gravações de áudio de gritos e ameaças verbais que configuram abuso emocional severo. Temos evidências fotográficas da desnutrição parcial
e da má administração da saúde de Lucas e Sofia, que são obrigados a depender de alimentos industrializados e lanches açucarados, enquanto a despensa da senhora Verônica está abastecida com dietas gourmet e bebidas caras. Ele olhou para a autoeira, Helena, que deu um passo à frente. E do ponto de vista psicológico, Helena interveio, com uma voz clínica e fria. O estado emocional das crianças é crítico. Lucas demonstra sintomas de isolamento e paranoia. Sofia apresenta mutismo seletivo e ansiedade crônica. O ambiente em que elas vivem, senhora Verônica, foi definido como um castelo sem janelas. Na própria descrição do seu filho, a referência ao desenho de Lucas foi a estocada final. Verônica desabou no sofá de veludo, um lamento estrangulado escapando de seus lábios. Ela finalmente percebeu que não era o dinheiro ou a joia que estava em jogo, mas sim o amor de seus filhos. Eles não podem ir, eles são meus filhos. Eu os amo, Verônica gritou, a voz embargada pelo arrependimento, repentino, que chegava tarde demais. Silvia se aproximou dela. A transição de faxineira para agente de justiça estava completa. Se você os amasse, senhora Verônica, você teria lhes dado atenção, comida, carinho, em vez de tratá-los como acessórios de sua vida de luxo, disse Silvia, a voz agora carregada de uma profunda tristeza, mas firme. Eu vi o silêncio deles. Eu vi a traição que eles sofriam todos os dias. Meu trabalho era garantir que essa superação viesse através da lei. Elias entregou a Matias uma cópia da notificação. A custódia foi transferida para o Sr. Otávio de Vasconcelos, o tio materno das crianças, que demonstrou condições e desejo de prover um ambiente seguro e amoroso. As crianças serão removidas do apartamento em 10 minutos, acompanhadas pela doutora Helena. A doutora Helena foi em direção ao quarto de Lucas e Sofia. Verônica tentou se levantar para impedi-la, mas a paralisia do choque a reteve. Silvia se virou para Matias. Doutor Matias, informo que todos os meus relatórios e evidências sobre o abuso de poder e exploração de funcionários foram arquivados com o Ministério Público do Trabalho. Não sou apenas a agente Menezes. Eu sou a testemunha-chave de todas as suas práticas. Matias, pela primeira vez, olhou para Silvia não com desprezo, mas com terror. Ele sabia que a queda de Verônica era apenas o começo. O ponto de virada emocional estava completo. Silvia, a mulher que aguentou humilhação e desprezo por 3 semanas, não apenas se redimiu perante si mesma, mas garantiu a redenção para 2 crianças inocentes. Ela não era a vítima que buscava vingança. Era o martelo da justiça, disfarçado. O barulho suave da porta de Lucas e Sofia se fechando indicou que as crianças estavam sendo retiradas. Verônica gritou, um som gutural de perda e desespero. Silvia se afastou. A missão estava cumprida. A coragem, exigida para manter a farsa, para suportar a dor, havia valido a pena. 15 minutos depois, o apartamento 2301 estava estranhamente quieto. O único som era o choro abafado de Verônica, que ainda estava no sofá, abraçada à notificação judicial como se fosse o último vestígio de seu poder. Dr. Matias estava ligando freneticamente para seu escritório, tentando desesperadamente montar uma estratégia legal que ele sabia que tinha poucas chances de sucesso. Silvia, agora, não usava mais o uniforme azul e branco manchado. Ela havia se trocado rapidamente no banheiro de serviço, colocando um tailleur cinza claro de corte preciso. Seus cabelos, que antes estavam presos em um coque frouxo, agora caíam em ondas suaves sobre os ombros. Ela parecia outra pessoa, sofisticada, controlada, poderosa. Dr. Elias se aproximou dela, estendendo a mão. Trabalho impecável, agente Menezes, ele disse, apertando sua mão com firmeza. O fator surpresa foi total. E a precisão das provas é irrefutável. Silvia assentiu, mas não sentiu euforia. Apenas o alívio frio de uma missão bem-sucedida. O preço da infiltração é sempre alto. Doutor, manter a face, aceitar a humilhação, é cansativo. Mas a recompensa é a justiça, lembrou Elias. O que é mais importante? A reputação de uma socialite ou a saúde de 2 crianças? Silvia caminhou até a janela, olhando para a vastidão cinzenta da cidade que se estendia abaixo. Ela podia imaginar Lucas e Sofia, já no carro com a doutora Helena, a caminho de um lugar seguro, onde poderiam começar sua jornada de redenção.
Ela pensou em Lucas, o menino que desenhava castelos sem janelas. Ela esperava que, agora, ele pudesse desenhar portas abertas. Eu tive que me lembrar de que o meu sofrimento ali era temporário. Dr. Elias. O sofrimento deles era diário e estrutural. Sylvia refletiu, a voz baixa, quase uma confissão. A superação deles começa hoje. Verônica, ouvindo a voz de Sylvia, se levantou com dificuldade e se arrastou até a porta, o rosto inchado e desfigurado pelo choro. Você me enganou. Ela sussurrou, a voz rouca. Você me tratou como lixo, e eu deixei. Eu caí na sua armadilha de silêncio. Sylvia se virou para ela, sem pena, mas sem ódio. Ela era a manifestação da consequência. Senhora Verônica, eu não a enganei. Eu lhe dei exatamente o que você ofereceu ao mundo. Desprezo e o papel de um objeto descartável. Sylvia respondeu, a honestidade fria cortando o ar. Você me acusou de traição. Mas quem traiu a confiança foram você e seu marido. Ao negligenciarem seus próprios filhos, eu apenas administrei a justiça, que você ignorou. Ela pegou sua pasta. Seu olhar pairou por um instante sobre o quarto das crianças, agora vazio e imaculado, limpado pela última vez pela agente secreta. E o pingente de safira, Sylvia acrescentou, voltando a encarar Verônica. Guarde-o. É um bom lembrete de que o que você valoriza como riqueza material pode ser usado como prova de sua pobreza moral. Dr. Elias e Sylvia Menezes deixaram o apartamento 2301. Ao descerem de elevador, o contraste entre o luxo opressor do prédio e a missão que acabara de ser concluída era gritante. No térreo, enquanto Sylvia caminhava para o carro oficial, ela viu a porta de serviço, onde, horas antes, ela havia entrado como uma mulher invisível e desprezada. Agora saía como a personificação da lei. Na rua, sob a luz do sol da manhã que agora parecia mais brilhante, Sylvia permitiu-se um momento de esperança. Ela não havia buscado vingança pessoal, mas a redenção para duas almas infantis. Sua dor e coragem haviam sido os instrumentos para desmantelar uma fachada de perfeição. A história de Sylvia Menezes, a faxineira que se revelou a agente da justiça, não terminaria com um final aberto ou uma ponta solta. Terminaria com a certeza de que o verdadeiro poder não residia no mármore polido ou nas joias caras, mas na integridade e na capacidade de amar e proteger aqueles que não podiam se proteger. O arrependimento caberia a Verônica, e a superação e o futuro seriam de Lucas e Sofia. A agente Menezes fechou a porta do carro e seguiu para o próximo caso, deixando para trás o Lutetia Residence, onde o cheiro de desinfetante não podia mais esconder a verdade. O caminho marcado estava completo.